Ufa, ufa, ufa! Primeira vitória do Coringão fora de casa nesse Brasileirão, totalmente limitado, totalmente desfalcado, totalmente truncado e com gol de Thales Magno. Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão. E galera, mano, pensa numa vitória de um time contra o outro que você acha que o jogo não vai sair de forma nenhuma do 0 a 0. Aquele jogo que você vê que tá truncado, aquele jogo que você vê que nada acontece, nenhum dos dois times ao mesmo tempo que ataca, mas é ao mesmo tempo que tá segurando o empate. Foi o jogo do Corinthians de hoje, principalmente se você pensou no jogo que um time mesmo assim acaba fazendo um golzinho. Aí tá descrito perfeitamente o jogo do Corinthians hoje diante do Ceará, um jogo que a gente sabia desde o começo que ia ser muito complicado, a gente sabia que a gente ia ter dificuldade nessa partida, mas o Corinthians consegue vencer uma vitória extremamente importante que inclusive coloca o Corinthians na frente da equipe do Ceará no Campeonato Brasileiro com um gol dele, um que estava sendo considerado um dos piores em campo, que é o Thales Magno. Vamos falar sobre cada jogador rapidinho daqui a pouco. E, mano, o time do Corinthians hoje, eu acho que ele veio na base das limitações que realmente ele tinha. O time do Corinthians hoje veio com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Raniel Martinez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, no ataque Thales Magno e Guinegão. A grande surpresa foi a entrada do Breno Bidon no lugar do André Carrilho. A gente estava dando como certa a jogada, o Corinthians começar, né, essa partida com o André Carrilho, e não aconteceu e entrou o Breno Bidon. E para mim, eu já adianto para vocês que o Breno Bidon foi o pior jogador do Corinthians em campo hoje, tá? Tudo que o Breno Bidon tentou, se é que ele tentou alguma coisa, ele não conseguiu. Ele não conseguiu concluir. O Breno Bidon hoje ele errou absolutamente todos os lançamentos dele. O Breno Bidon não conseguia acertar passes curtos, não conseguia se entender em relação a entrosamento de profundidade de jogadores para que ele pudesse dar esse lançamento. O Breno Bidon não conseguia entender absolutamente nada disso e errou tudo. Errou tudo que tentou. O Breno Bidon, para mim, foi o pior em campo hoje. O André Ramalho se esforçou para ser o pior junto com o Breno Bidon, mas para mim não tirou o posto. Para mim, o Breno Bidon foi o pior em campo, tá? Mas o Corinthians, ele começa o primeiro tempo tendo uma liberdade muito grande. O que a gente pôde ver no primeiro tempo é que o Corinthians teve a oportunidade de trocar muitos passes nesse primeiro tempo, coisa que é culpa da formação tática do Ceará. O Ceará, a gente sabe que quando joga dentro de casa, joga com muita intensidade, marcação alta, e a gente não viu isso da equipe do Ceará no jogo de hoje. Conclusão: o Corinthians teve liberdade para poder trocar passes, mas com as limitações, com os desfalques que o Corinthians tinha dentro do campo hoje, o Corinthians não conseguia concluir a gol. Hoje a gente pôde ver quem acabou realmente chutando a gol foi o Martinez, que para mim foi um dos melhores em campo hoje, tá? O Martinez, ele teve a oportunidade de chutar, acabou chutando, onde o goleiro do Ceará fez uma ótima defesa ali no primeiro tempo, né? Foi uma das poucas chegadas da equipe do Corinthians no gol da equipe do Ceará também, mas o Corinthians ainda carece muito nessa parte final do ataque de conseguir concluir a gol, de conseguir chutar pro gol e de conseguir essas jogadas finais, porque a gente via que o Garro errava, a gente via que o Breno Bidon tava errando tudo, falei para vocês, o Martinez tentava alguma coisa ou outra, mas tinha que também se preocupar ali na recomposição do meio-campo, né? Mas o Corinthians tendo essa liberdade, o Corinthians teve um controle relativo de jogo. O Ceará fez uma partida muito abaixo, na minha opinião. E no segundo tempo, o Ceará dá aquela famosa acordada, né? De querer fazer uma pressão. O Corinthians se segura ali no começo do segundo tempo, acaba trocando um passe ou outro. E eu já tava, admito pra vocês, cara. Quando eu vi que o Breno Bidon voltou pro segundo tempo, mano, eu xinguei o Dorival Júnior de tudo quanto é nome. Falei, mano, não é possível o cara não enxergar em relação a isso.
o Breno Bidon ele tava matando aquele setor ali da equipe do Corinthians, e depois que o Carrilho entrou no lugar do Breno Bidon, em uma jogada o Carrilho consegue se desvencilhar do seu marcador, faz o cruzamento, o Thales Magno erra a finalização, vocês devem ter percebido isso muito bem, né? E o Thales Magno ainda assim sobra a bola para ele e ele acaba fazendo o gol. Gol da vitória do Corinthians. Depois o Dorival Júnior colocou 485 milhões de volantes ali para fechar a casinha e o Ceará pouco conseguiu fazer. O Hugo Souza fez, não digo que defesa difícil, ele fez uma defesa importante na parte final do segundo tempo apenas. Vitória importante, rapaziada. Repito mais uma vez para vocês, uma vitória que pode dar confiança para o Corinthians nesse clássico do final de semana, vai fazer com que o Corinthians possa treinar o restante da semana de maneira tranquila, porque a pressão instaurada estava muito grande e após aí a troca de ideia, né, do pessoal do Gaviões da Fiel antes do embarque do elenco do Corinthians para essa partida diante do Ceará, a gente pôde ver que a equipe do Corinthians consegue essa vitória e vai dar uma acalmada muito grande nos ânimos aí. E outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é em relação à arbitragem, né, do senhor Zanovelli, pelo amor de Deus, cara. Para mim, eu já começo falando para vocês que para mim o Zanovelli, ele errou para os dois lados. Ele inverteu faltas tanto que eram a favor do Corinthians quanto que eram a favor do Ceará e estava perdido em campo. Mas uma arbitragem horrorosa e igual esse horror que foi a arbitragem, o gramado do Castelão também precisa, rapaziada, precisa de uma atenção especial aí, cara, porque tá um pasto o gramado do Castelão, rapaziada. Meu Deus do céu, a gente via quando dava zoom na transmissão, a gente via que era só tufo de grama e mais nada, mostrando aí que tá muito irregular esse gramado. Mas o que a gente tem para tirar desse jogo do Corinthians? A gente pode dizer realmente de que o Corinthians estava numa das maiores limitações até então, consegue uma vitória fora de casa contra o time que estava à frente dele na posição do campeonato. Então é uma vitória extremamente importante que merece aplauso sim, que faz o Corinthians ficar tranquilo e que faz o Corinthians aí poder seguir aí para esse clássico com um pouco mais de confiança e tranquilidade, não é? Falar aqui individualmente de cada jogador, para mim, o Hugo Souza pouco trabalhou, quando foi exigido, foi muito bem, não conseguiu ser exigido de uma maneira mais assintosa, né? Se a gente pode dizer assim. Mateuzinho deu uma oscilada no jogo, mas quando foi exigido para poder jogar feio e tirar a bola pro lado, ele conseguiu. E Mateuzinho sendo assim já é alguma coisa. Para mim os laterais mais uma vez muito mal nos cruzamentos, mas o Matheus Bidu jogou bem na minha opinião. O Matheus Bidu fez uma partida inteligente, não conseguiu cruzar a bola para gol, não conseguiu tentar essas jogadas ofensivas, mas ali de maneira de recomposição e de maneira inteligente, ali se posicionando bem, com uma certa velocidade, o Matheus Bidu até que jogou bem. A dupla de zaga, André Ramalho, péssimo, péssimo, um jogo muito nervoso do André Ramalho. O André Ramalho, ele foi fazer o feijão com arroz na parte depois do segundo tempo. Então mostra que o André Ramalho ainda tá com muitas dificuldades. O Kaká, para mim, fez uma partida até que legal. Toda vez que foi exigido, foi inteligente, conseguiu tirar ali quando foi necessário e tal. Então o Kaká fez uma partida muito melhor que a partida que o André Ramalho exerceu. No meio-campo, o Ranielli, na minha opinião, mal no jogo mais uma vez. O Ranielli tá oscilando muito, muito mesmo. E infelizmente é mais para mal do que para bem. E o Ranielli, para mim, não fez uma boa partida. Martínez, para mim, um dos melhores do jogo. Martínez jogou muito bem, na minha opinião. Quando precisou jogar feio, jogou. Quando precisou correr, disputar, disputou. Ganhou muita bola de cabeça. Ponto positivo pro Martins em relação a isso. Se entregando. E é isso que a gente espera, na verdade. Breno Bidon, pior do jogo. Errou absolutamente tudo. Tinha que ter sido substituído mais cedo. Mas Dorival Júnior acaba não pensando da mesma maneira que a gente pensa, né? Então, para mim, o pior do jogo aí é o Breno Bidon. Rodrigo Garro também conseguiu bons lançamentos,
mas o nosso ataque não ajuda, né, rapaziada? Sejamos sinceros, nosso ataque não ajuda e o Rodrigo Garro acertou, mas ao mesmo tempo errou. Uma partida normal do Garro, tá? Não deixou de fazer os lançamentos, que é a principal característica dele, mas daí quando o ataque também não ajuda, não dá pra cobrar muito o cara, né? E chegando na dupla de ataque, Thales Magno, autor do gol, pra mim tava fazendo uma partida péssima até o gol salvou ele demais de críticas, de muitas críticas que ele ia ter no jogo no pós-jogo de hoje. Então o Thales Magno consegue fazer o gol aí, mas não fez uma partida boa não. Já o Guinegão eu gostei. O Guinegão correu, disputou, quando perdeu a bola se entregou ao máximo para recuperar. É isso que a gente espera, no mínimo, se o jogador não tiver a oportunidade, que no mínimo ele possa se entregar dentro de campo. E para mim, o que mais se entregou hoje ao lado do José Martinez foi o Guinegão. Vitória importante, agora é pensar no clássico final de semana. E eu digo para vocês, esse clássico vai mostrar muita coisa, porque quem sair derrotado pode ser instaurada uma crise ainda maior no time, porque os dois estão em má fase no atual momento. Se você chegou até aqui, preciso muito do seu like, que você se inscreva no canal se não for inscrito. Seu like é extremamente importante. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?